queridos e queridas! Como estão vocês? Espero que estejam bem, excelentes! As dicas do queridíssimo André Mota. Um beijo para você, amigo. Vamos, sem mais, dar continuidade ao estudo do direito processual civil. Lembrando que domingo é dia de vitória, domingo é dia de gabaritar e nós estamos aqui na sua torcida. Quero te lembrar que vai, sim, dar tudo muito certo. Queria, antes de começar a minha leva de dicas, eu selecionei o tema recursos para trabalhar com você, deixar na tela o endereço do meu site, vejamos, sabrinadourado.com.br. Nas redes sociais, acompanha lá, nós vamos fazer ainda hoje uma transmissão pelo Instagram, @sabrinadourado, trazer dicas importantes, complementares. No Facebook, Prof. Sabrina Dourado, Twitter, @BinaDourado, e no Periscope, @Prof. Sabrina Dourado. E o melhor está por vir. No meu site, você vai fazer um cadastro gratuito. E eu trarei para você, ainda hoje, uma seleção de 30 dicas indispensáveis em direito processual civil para a sua prova de logo mais. Faz o cadastro gratuito no site e acesse o e-book que eu preparei muito caprichosamente para você. Sem mais, vamos começar. São 3 os pontos centrais da nossa aula. Nós vamos trazer, de logo, aspectos relevantes da teoria geral dos recursos. Depois eu quero dar uma palavrinha contigo sobre apelação e, na sequência, sobre agravo de instrumento. Comecemos com recursos. Os recursos, eles podem ser compreendidos como um dos meios de se atacar uma decisão judicial. O foco do recurso, como sempre brinco com vocês, é a decisão judicial. Só que, gente, há uma figura que é irrecorrível. E ela é irrecorrível porque se diz que ela não tem conteúdo decisório. A FGV adora fazer essa pergunta. Será que dos despachos previstos lá no 203 do CPC, seria cabível recurso? Não. Nós vamos aqui sinalizar que os recursos têm por foco a decisão, mas que os despachos, por não contemplarem conteúdo decisório, conforme dita o artigo 1001 do CPC, são irrecorríveis. Vocês estão vacinados. A banca vai tentar te surpreender, mas você está acima dela. Cabe só embargo de declaração. Caberia só agravo de instrumento e essas alternativas estão falsas. O artigo 1001 sinaliza que os despachos são irrecorríveis. Estamos acertados? Primeira grande dica desta nossa revisão. Na sequência, a gente precisa lembrar que os recursos são solenes, porque eles têm requisitos de admissibilidade. Que grande assunto, que grande possibilidade de questão. E sobre os chamados requisitos de admissibilidade, anota, requisitos de admissibilidade, nós vamos trabalhar 3 pontos. Vamos cuidar de legitimidade. Quem é que poderia recorrer? Quem poderá, Sabrina, atacar a decisão? São 3 os grandes legitimados. Mas deixe-me lhes apresentar os requisitos que eu vou trabalhar para depois a gente pontuar cada um deles. Em relação à legitimidade, queria já mencionar o artigo 996, destacando que a gente ainda vai falar de tempestividade e do preparo. Preparo, que é o custo de um recurso. Para a tempestividade, vale conferir o 1003, para o preparo, vale sim conferir o 1007. Vejamos, em relação à legitimidade, o artigo 996 adverte que 3 são os grandes legitimados recursais. Poderão recorrer, assinale a alternativa que diga partes, qualquer das partes, tanto autor quanto réu, prejudicados, sofridos com a decisão, o terceiro prejudicado, e aqui se você confere inclusive o parágrafo único do 996, a lei destaca que esse terceiro deverá demonstrar, sim, a ocorrência de um prejuízo, o impacto daquela decisão para que então ele seja admitido como terceiro. Não pareça um terceiro alcoviteiro. Logo, repasse, faxine comigo. Podem recorrer qualquer das partes, terceiro prejudicado e, completando o nosso esquema, Ministério Público. O Ministério Público pode recorrer tanto nos processos em que ele atue como parte, como pode recorrer
nos processos em que ele atue como fiscal do ordenamento jurídico. Em ambas as posições, ele tem a autorização para recorrer. Vista a legitimidade, nada resiste ao trabalho, vamos cuidar um pouquinho de tempestividade? Cuidado para não fazer confusão com o processo penal, com o processo do trabalho. No processo civil, o artigo 1003 assinala, aí a gente vai complementar aqui um outro quadro no seu caderno de aprovação, que o prazo de recursos passa a ser, regra geral, um prazo de 15 dias. Agora, gente, preste atenção. Quando me refiro a 15 dias, ou a qualquer prazo processual em dia, lembre da importante regra do artigo 219. Aqui o sujeito não está triste, não, ele está só pensando melhor, mas a gente vai mudar a feição dele. Porque, ao lembrar do 219, ele se recorda que prazos em dia só se contam os úteis. Lembre, porque eu pressinto que este é um ponto da sua prova. Prazo em dia só se contam os úteis. Então, quando eu afirmo que os recursos, regra geral, têm prazo de 15 dias, os alunos, as alunas da Sabrina já sabem que são 15 dias úteis. Agora, há exceção? Sim. A regra geral é que os recursos cujo rol é um rol taxativo, previsto no 994, sejam interpostos em 15 dias, idêntico prazo para as contrarrazões. Ocorre que a gente não pode esquecer da figura dos embargos de declaração. Ao pensarmos em embargos de declaração, a gente vai lembrar que o prazo para sua oposição, é o verbo que casa melhor, será de 5 dias. Vamos lembrar ainda, num pressentimento, que os embargos de declaração correspondem a recurso 0800, que significa isso? Independem de preparo. E correspondem a recurso que serve para sanar o que a gente chama de decisões coco. Você vai gostar. Sabrina, o que seria uma decisão coco? Uma decisão coco é aquela decisão com erro material, é uma decisão que carrega omissão, contradição ou obscuridade. Para não magoar aqui o símbolo do SES, a gente faz uma ladeirinha na obscuridade. Então, veja, vamos repassar? Em matéria de prazo, os recursos que estão no rol taxativo serão interpostos em 15 dias. Idêntico prazo para as contrarrazões. Há uma exceção. Ao pensarmos em embargos de declaração, o prazo passa a ser de 5. Lembramos que eles independem de preparo e servem para sanar decisões com erros materiais, omissas, contraditórias e obscuras. Também não me custa lembrar que Fazenda, que Ministério Público e Defensoria têm prazos diferenciados. Sabrina, e quanto ao preparo, custo de recurso, o que é que você trouxe para nós? Trouxe 2 dicas para você de pressentimento de preparo. Primeiro, o preparo corresponde ao custo que a lei impõe para recorrer, e a gente viu há pouco que tem recursos que dispensam esse preparo. E eu quero te lembrar que dentro do preparo no processo civil, você tem custas recursais e você tem o que a gente chama de porte de remessa e retorno recursal. O porte de remessa e retorno recursal é o valor que se paga para deslocar um recurso. O que é que você vai observar na hora de marcar a questão? Se o enunciado mencionar que o processo é um processo judicial eletrônico, haverá dispensa do porte de remessa e retorno, o que é muito razoável, porque esse porte de remessa e retorno, ele é o custo para deslocar este recurso e não há nenhuma razão para a manutenção do mesmo. Então, sobre preparo, há de se lembrar que ele é o custo e se lembrar que em processo judicial eletrônico haverá essa dispensa. Para arrematarmos, em matéria de apelação, você vai conferir o 1009, lembrando que ela é o recurso das sentenças e das decisões interlocutórias que não estão no 1015. É aí que eu vou acabar o meu discurso. Não há mais agravo retido. Não há mais agravo retido no CPC de 2015. Agravo de instrumento serve para combater interlocutórios do 1015, que você vai conferir e vai conversar comigo lá no Instagram. As demais interlocutórias que não estão nesse 1015 só serão discutidas depois da sentença em sede de apelação. Acesse o site, acesse o e-book. Um abraço enorme, curte o restante da transmissão. Lembre que você é capaz, é do tamanho dos seus sonhos, que vai dar tudo certo. Um beijo de Sabrina, de onde quer que você esteja me acompanhando e até uma próxima.